Violência obstétrica, será que isso realmente existe? Ou melhor, será que este é o termo correto para se utilizar? O querido Dr. Mauro Sankowski, um especialista no assunto, professor titular da Faculdade de Medicina do ABC e também o presidente da nossa querida Sinagoga de Pinheiros, veio bater um papo muito interessante, muito animado sobre este e outros assuntos da medicina e da gestação. Veio nos explicar um pouco como a modernidade TikTok e Instagram estão tentando influenciar o trabalho desses profissionais dentro da sala de parto e todos os perigos que isso acarreta. Aprenda sobre isso, divulgue essa mensagem muito importante, curta e compartilhe esse vídeo. Também aproveite para se inscrever no canal e assistir aulas de Torá e outros palestrantes. E vamos lá, vamos espalhar mais Torá por aí. Boa noite a todos. Eu vou tentar explicar também, começar a explicar, por que o Rabino me chamou para falar sobre esse assunto. É que o assunto, ele não falou o nome, né? Violência obstétrica. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar em violência obstétrica. E por que ele viu? Porque eu fui dar uma aula de violência obstétrica na UAB. E eu fui dar uma aula para advogados, porque quando tem violência obstétrica e as pessoas querem pleitear os seus direitos, entram na justiça e são os advogados que mexem com isso. Então, eu fui lá discutir com eles o que é violência obstétrica. Do meu lado, na área médica, nós temos vários conceitos para tentar entender o que é violência obstétrica. Só para a gente pontuar. Alguém tem ideia do que é a violência? Todo mundo já ouviu falar em violência obstétrica? Alguém quer falar o que entende por violência obstétrica? A meu ver, seria... Meu ver. É sempre o ver de quem está falando. Lógico. Seria, por exemplo, você fazer uma cesárea desnecessária, fazer um fórceps desnecessário, tentar adiantar uma gestação, um parto. Para mim seria isso violência obstétrica. Alguém tem outra ideia? Isso é o máximo, né, da violência. É o máximo isso? Não é o máximo? Você provocar um parto, Não sei se isso. Eu estou ouvindo só depois eu falo o que eu acho, mas... Que mais? Provocar um aborto seria? Oi? Um aborto. Provocar um aborto? Pode ser. Às vezes Isso já é crime, né? Não, já é crime, né? É crime. Não é uma violência obstétrica, é um crime. alguns exames no pré-natal que podem ser não serem pedidos e na hora coagulação, alguma coisa assim que na hora pode causar algum... Você vê, ela está falando que violência é alguma coisa que deixaram de fazer e que traz algum prejuízo. Até agora foi uma violência, foi coisas que fizeram e que eventualmente podem ou não trazer prejuízo. Agora foi uma coisa que deixaram de fazer e pode trazer algum prejuízo. Não respeita desde que, vamos dizer, os desejos da gestante, desde que não entre em conflito com a saúde. Isso a gente vai conversar bastante, porque Manobra de é aí que nós estamos. São duas coisas distintas. Uma coisa é o desejo do paciente, outra coisa são coisas que não devem ser feitas. Depende do desejo do paciente. Fala, nobre magistrado. Nós tivemos agora, infelizmente, vários casos de estupro durante esses momentos em que o médico está cuidando de uma mulher ou no parto ou antes do parto. Isso que aconteceu foi fora do parto, porque no parto, de preferência, a paciente está sempre consciente. A gente faz de tudo, faz uma cesárea com a paciente sempre acordada, para que ela possa receber o neném, só vai dormir depois. Então, essas coisas que aconteceram aí foram depois com o paciente cesárea, mas sem dúvida, isso é uma violência. Como ele está definindo violência obstétrica, e é um tema que apareceu, é um tema que extrapolou o mundo médico. A violência, recentemente nós tivemos a mídia aí toda entretida com uma blogueira brigando com o seu médico, acusando o médico disso, daquilo, e no sentido de que houve violência. Mas
será que todo mundo entendeu o que aconteceu? Quer dizer, depois de 2 meses do parto, ela resolve falar o que aconteceu no dia do parto. Então tem muita coisa atrás de tudo isso. Eu vou tentar explicar algumas coisas, porque como é que é essa história? Eu tenho várias posições dentro dos meus trabalhos, né? Eu sou hoje professor titular. Titular, o que eu faço? Eu ensino os alunos obstetrícia, mas eu não ensino os obstetras. Eu tenho uma sala de 150 alunos que vão ser médicos de qualquer área, de qualquer especialidade. Eu tenho que ensinar obstetrícia para eles. Eles não vão fazer parte. Daqueles 150, talvez tenha 10 que vão para a minha especialidade. Esses vão fazer residência médica, vão estudar muito mais. Eu tenho que dar noção de obstetrícia para quem não vai ser obstetra. Esse é um papel meu. Eu ensino os residentes que vão ser obstetras. Também. Que vão ser obstetras. Também. Então, aí é um outro nível. E eu fico com essa história aí, violência obstétrica. Eu não gosto nem da violência e nem desse termo obstétrica como sobrenome da violência. Então, na realidade, por que surgiu? Deixa eu só terminar os meus papéis aí. Eu coordeno equipes. Então, eu tenho uma equipe com muitos médicos trabalhando, prestando assistência obstétrica, trabalhando nos hospitais. Então, é outro grupo, é uma quantidade de pessoas absolutamente heterogêneas, cada um com uma formação, cada um com formação técnica e formação pessoal diferente. Tem que coordenar tudo isso. Então, a gente tem que lidar com muitos tipos de pessoas também que estão prestando assistência. E eu fico vendo as críticas todas em termos do que é violência. Mas por que surgiu essa palavra? Por que surgiu isso tudo? Porque, vocês já ouviram falar em violência pediátrica? Já? Não, você pode ter um pediatra violento. Eu nunca ouvi falar de violência e ela nem está institucionalizada. A violência obstétrica é institucionalizada. É termo do Ministério da Saúde. Tentamos tirar esse... Determinados atos do obstetra, é isso? Então, vou explicar. A violência obstétrica, o Ministério da Saúde qualifica o que é a violência obstétrica. A gente tentou tirar esse nome. Vamos falar, não vamos usar violência obstétrica, vamos falar violência contra a mulher. Porque o obstétrica tem a impressão que são coisas da assistência. Não, isso é coisa que fizeram contra a mulher. Se um prédio cai, vão falar que é violência da engenharia. Não, é um engenheiro que foi inapto. Então, pediatra, eu já vi. Eu tinha um funcionário da loja, você conhece a história? Ele adorava o pediatra dele, da filha dele. Um dia o pediatra estava de férias, levou a filha na UBS. E quando o pediatra louco estava examinando, ele viu a ficha do anterior, que ele gostava muito, estava escrito gorda feito uma porca. Estava escrito na ficha da filha dele. Então, isso é uma violência pediátrica, mas eu nunca vi isso no jornal. Então, o que acontece? Vamos tentar localizar essa parte obstétrica dentro do nosso mundo do dia a dia. A obstetrícia deixou de ser, ou não querem que seja, um ato médico. Não, o parto é um ato social. Vai nascer um novo membro da família, vai nascer um filho, um neto, um irmão, e não é um ato médico. Então, pode nascer em casa. Não precisa ir para o hospital. Por que vai para o hospital? Então, podemos voltar mais um pouco. Por que o parto foi para o hospital? Até o século XIX, o parto era domiciliar, na fazenda. Só que tinha uma mortalidade materna muito alta e uma mortalidade perinatal, neonatal. Morria dentro do útero, morria fora do útero quando nascia, muito grande. Daí começam a se criar nos hospitais, aí fala melhor levar as mulheres para estar no hospital. Isso faz com que diminua bastante, e diminuiu a mortalidade materna e a mortalidade fetal. Agora, quando entra no hospital, o hospital não era preparado para ter um parto como um ato social. Então, o que acontece? O marido leva a sua esposa em trabalho de parto, alguém fala, está na hora, tudo bem. O senhor fica aqui na porta, eu vou lá, ela tira toda a roupa, não era assim que funcionava, vai buscar, faz um rol de roupa, que eles chamam, tira toda a roupa dela, veste a camisola do hospital, entrega para o marido, pode
pode levar para casa, depois você telefona para saber se já ganhou o nenê para vir no horário de visita. É assim que funcionavam os hospitais. Ele não tinha como ficar lá. A mulher ficava numa sala comum com várias outras em trabalho de parto. Não tinha condições, ninguém naquela época nem se pensava em deixar o marido lá. Como é que vai ficar o marido junto com uma outra que está em trabalho de parto? E nesses momentos, as mulheres às vezes se descobrem, andam pelada. Então, não pode ficar o marido junto. Então, o hospital tinha regras. As mulheres tinham que ficar na cama, deitadinha. A gente até conceituava um bom hospital, uma boa maternidade, aquela quando você entrava no pré-parto e todas as mulheres estavam deitadas do lado esquerdo. As mulheres que já passaram por parto, sabe, os médicos mandavam, fica deitada do lado esquerdo. Por quê? Isso descomprime a veia cava, aumenta o retorno do sangue, do coração e oxigena melhor o neném. Então sempre se ensinou a deixar a mulher deitada do lado esquerdo. Ela ficava na cama, deitada do lado esquerdo. Então esse era o perfil do que fazer com a mulher. E o hospital funcionava dentro do ritmo dele. Ah, vai ter que fazer um parto. Como eu vou fazer um parto? A mulher vai sentar numa mesa, o médico fazer o parto, põe uma perna de cada lado e ele faz o parto. Então tinha a posição que era essa, a mais cômoda para todo mundo. Era mais cômodo para a mulher e era mais cômodo para o marido, para o médico. Então o hospital, ele o quê? Ele se adaptou ao teu parto lá, mas não fez grandes modificações. Então tinha que respeitar as normas. Daí ele foi evoluindo, melhorou bastante coisa, daí veio anestesia. E daí o médico começou a assumir. Então diminuiu a mortalidade, sim, mas daí o médico participando mais disso tudo, começou a ter indicações de cesárea que ultrapassavam os conceitos clássicos. Você falou, fazer uma cesárea sem indicação. Mais ou menos o que acontecia, principalmente com as pacientes de classe social mais alta, que tinham seus médicos particulares. O que acontecia? Ela tem um médico que ela queria que ele estivesse no dia do parto, para fazer o parto dela. Só que estava chegando o fim de semana, aquele ia para o Guarujá. Então, o que ele fazia na quinta-feira? Quinta, sexta, ele propunha uma cesárea, porque daí ela ficava quinta, sexta, sábado, ou operava na quarta, para ele ficar quinta, sexta e sábado, para ele poder dar alta e ir para o Guarujá. Juntava a fome com a vontade de comer. Era conveniente para o médico e era conveniente para a paciente, porque é isso que elas queriam. Ou então podiam falar, não, você quer aguardar o trabalho de parto, mas pode ser que eu não esteja aqui. Vai ter uma outra pessoa. Elas não querem. A Ana está ali própria. Eu tinha operado o apêndice, eu estava saindo da sala, toca o bip, uma paciente está no trabalho de parto, no Hospital Santa Catarina. Ela falou, o Mauro acabou de sair do centro cirúrgico, mas eu estou indo para aí com o assistente dele e nós vamos estar sendo sancionados. Mas como ele não vai estar no meu parto? Ele tem que estar no meu parto. Eu falei, não, mas ele acabou de ser operado, ele não vai poder sair, ele acabou de sair da sala. Essa mulher nunca mais falou comigo. Mentira? Ela não aceitou isso. Então, tem muito disso. A gente fala, o latino tem essas coisas. Ele se vincula a um médico, ele quer que ele faça o parto. Por que na Europa, ou mesmo em alguns outros lugares, a taxa de cesárea é tão baixa? Porque quem faz parto não é um médico que fez o pré-natal e que acompanhou essa mulher durante os 9 meses. Quem faz o parto é o médico que está de plantão no hospital. Israel também. Grande parte do mundo é assim. Então, esse médico não tem pressa. Ele pegou o plantão, a mulher está lá andando, acabou o plantão dele, ele vai embora, a mulher continua. Então, ele não precisa forçar uma cesárea, mas a mulher aceita isso. Ela está acostumada, ela entende que isso é normal. Aqui elas querem que o seu médico faça o parto. Tem os lados bons e os lados ruins dessas coisas. Eu acho que é muito interessante que ela conheça o médico que vai fazer o parto. Acho que é um vínculo importante para ela poder ter esse momento do parto, mas com isso ela perde esse detalhe. Eu tinha colegas no Sul que, para a comodidade dos médicos, né, porque acho que não é fácil
estar disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, o que eles faziam? Na clínica, eles fizeram um calendário e o fim de semana existia uma escala dos médicos. Mesmo que ele estivesse na cidade, ele não fazia nada. Não bipava ele, não chamava ele. As pacientes conheciam todos da clínica, todos que poderiam eventualmente fazer o parto, mas algumas falam, eu pago mais para o senhor fazer meu parto. Entendeu? Acaba deturbando tudo isso. Eu quero que você faça meu parto, eu não quero teu assistente. Então, existe esse vínculo muito forte. Mas o que aconteceu? Se faz essas cesáreas por esses motivos, os pacientes que tinham um nível melhor. Daí, o conjunto de mulheres que são as feministas e falam, por que só os ricos podem fazer isso? E os pobres não podem escolher fazer cesárea também. Ou a rica quer fazer cesárea, faz cesárea. A pobre tem que ficar no plantão e fazer o parto normal. Então, começou a abrir mão e o governo assumir as indicações da cesárea. Então, você falou, é uma violência obstétrica antecipar o parto. O governo autoriza fazer uma cesárea a pedido com 38 semanas. Foi autorizado isso. Ele autoriza, é uma lei, por exemplo, aqui em São Paulo, tem uma lei estadual de que se a mulher está em trabalho de parto e ela chegar e falar, eu quero fazer cesárea, ela pode estar com 6 centímetros, 8 centímetros, o médico é obrigado a fazer cesárea. Hoje é legal isso? Essa lei é atual. O paciente está em trabalho de parto, fala, eu quero fazer cesárea, para tudo, não fazer cesárea. É assim que funciona. Ela chega, eu quero cesárea, vai para cesárea. Todos os hospitais são assim. Ainda que esteja tudo perfeito, vai caminhar para Não tem nada a ver com indicação de cesárea. Vai tudo perfeito. O paciente manda isso. Isso chama autonomia. É que na obstetrícia, o que está acontecendo? Você já ouviu alguém chegar no cirurgião e falar, eu vim aqui para tirar meu apêndice? Eu vou entrar no meu ano sabático aí, eu vou viajar e eu não quero ter o risco de ter uma apendicite em algum lugar aí. Vamos tirar o apêndice? Não, por que vai tirar o apêndice? É uma cirurgia. A cesárea é uma cirurgia. Eu quero fazer uma cesárea. Eu vim aqui fazer uma cesárea. Mas você não precisa fazer a cesárea. Mas eu quero. É um conceito errado. Existe um conceito que é a autonomia do paciente. Eu sempre aprendi, quando a gente estuda bioética, ela tem 4 pilares. Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Então, eu sempre entendi a autonomia como o direito do paciente escolher onde existe a opção de escolha para o tratamento dele. Então, Deus nos livre, a mulher tem um câncer, ela pode fazer quimioterapia e depois operar, ou ela pode operar e depois fazer quimio, esse aqui tem um prognóstico melhor do que o outro. Discute com a família, com o paciente, esse médico vai cair cabelo, aquele não cai, o que vocês preferem? Tudo bem, a autonomia do paciente, não quero isso, quero aquilo. Agora, fazer uma cesárea, fazer um parto vaginal, acho que não é direito da autonomia da paciente. Existem indicações para uma cesárea, existem não indicações da cesárea, mas deram o direito da paciente escolher o que ela quer. É à la carte, ela chega, abre, não é à la carte, eu vou contar o que elas fazem hoje. Hoje existe um negócio que chama, ela entra no hospital com uma carteirinha escrito plano de parto. E o que tem no plano de parto? A maior parte das pacientes, digamos, é leiga do ponto de vista médico. Ela vai contar aquilo que alguém ensinou ela. Então ela fala, eu não quero que ligue soro. Por que não quer que ligue soro? No Instagram falaram. Oi? No Instagram falaram. Era ruim? Não, porque às vezes tem uma pessoa que se chama doula. Você sabe o que é doula? Não é parteira. Doula não é parteira. Doula é uma pessoa exatamente não parteira. É alguém que não é da área médica, mas é uma companhia que está lá para dar apoio, para enxugar o suor, para ferver água. Não, estou brincando.
é para ficar junto com ela durante o trabalho, para fazer massagem nas costas, levar para o chuveiro. Isso tem uma parteira junto. A parteira é outra história. Pode ter um médico, pode ter uma parteira junto com ela. E essa pessoa só cuida da ambientação dela. Antigamente falava, não, cuida do psiquismo dela. Não, quem cuida do psiquismo é o psicólogo também, não é ela. Mas está lá para dar apoio para o paciente. Às vezes o marido não está, ou ele não quer fazer massagem, então ela está para isso. Elas se metem em tudo. Grande parte das doulas se metem e o médico vai examinar e fala, por que você vai tocar de novo? Se o médico vai examinar, ela fala, não é para tocar agora. Ela fala, não pode romper bolsa, não liga soro. Então ela chega assim com uma lista. Não quero soro. Alguém tem ideia por que não quer soro? Porque alguém disse que quando liga o soro aumentam as dores. Sim, mas não é o soro que dá dor. É o remedinho que a gente põe dentro do soro. O que se põe dentro do soro é ocitocina. Ah, não quero ocitocina. Por quê? Bom, fala, não quero que induza. Peraí. Mas isso não é uma decisão técnica? Mas não, mas agora é o seguinte. É uma decisão técnica. Mas é que... vai opinar numa decisão... Mas é o seguinte, esse é o grande... Em qualquer profissão. É por isso que eu estou discutindo esse assunto, porque é uma questão técnica, mas o Ministério da Saúde e grande parte dessas mulheres que têm uma força muito grande a ponto de aprovar aborto, de aprovar cesárea em qualquer condições, elas têm uma força muito grande. Então, elas chegaram com um plano de parto. Eu não quero que ligue soro. Por quê? Porque eu não quero ocitocina. Tem a lógica? Tem. Eu estou vendo as religiosas. As religiosas não gostam que induza o parto. Eu quero que seja natural. Eu quero que aconteça na hora que tiver que acontecer. Coloca a voz, só que precisa estar tudo bem. Exatamente. Não tem vantagem de desvantagem para a mãe e para a criança, se vai ser mais rápido ou mais Quanto lento. tempo dura uma gravidez? A gravidez dura, teoricamente, 37 a 42 semanas. Hoje em dia, a equipe médica não deixa chegar às 42 semanas. Com 41 semanas, a gente já induz um trabalho de parto. Por quê? Tem motivos para isso. Não é a vontade do freguês. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Quando uma mulher tem, digamos, 33 semanas, 34 semanas de gravidez, a gravidez dura 40 teoricamente, e 33 está quase no finzinho, nós conseguimos saber se o bebê está crescendo menos, se está tendo algum problema, porque a função da placenta é fazer o bebê crescer, engordar e fazer o bebê respirar. Respirar quer dizer, ele não respira lá dentro, mas dá oxigênio para o bebê. Ele precisa de oxigênio. Então, eu estou acompanhando um bebê, uma gravidez com 33 semanas. Eu meço a altura do útero, eu sei que está indo bem, faço ultrassonografia, o tamanho está bom. Ela volta com 35 semanas. O neném não cresceu nessas 2 semanas. A altura do útero não cresceu, o neném não está crescendo. Então, está tendo, provavelmente, uma insuficiência da placenta nutricional. Está nutrindo mal. Tudo bem, ele vai nascer mais magrinho, não tem problema. Ótimo, não tem problema. Mas eu tenho que ficar de olho, porque a placenta não está nutrindo. Qual é o próximo lugar que ela vai falhar agora? Na oxigenação. Se falhar na oxigenação, daí traz prejuízo para o feto. Não é só ganhar peso depois, vai faltar oxigênio. E o feto tem uma capacidade enorme de se adaptar. Quando está faltando oxigênio, o que ele faz? Ele privilegia os órgãos nobres dele. Quem são os órgãos nobres do bebê? Cérebro, coração e suprarrenal. Então, ele manda mais fluxo de sangue para o cérebro, coração e para o suprarrenal. A gente acompanha isso com o Doppler. Então, quem faz a grávida, faz ultrassonografia, faz Doppler, tem isso, aquilo. O Doppler mostra essas coisas. Mas, às vezes, o Doppler mostra que não está tão bem, porque ele já está compensando. Mas ele não está sofrendo ainda. Diminuiu o oxigênio e ele está compensado. Mas eu acompanho tudo isso. Tem 35 semanas. Eu não vou tirar o bebê ainda com 35, porque ele está compensado. Mas eu continuo avaliando o bem-estar dele e de repente eu tiro com 36. Então, eu tenho por que ficar fazendo exames, acompanhando, para poder intervir na hora certa. Todo mundo, é fácil de entender isso. Se ele chega a 40 semanas, a placenta tem uma vida média dela. Ela foi criada para durar X tempo. Nem o rabino sabe quanto tempo vai durar cada placenta.
A Shem fez lá agora. Como que eu vou saber se essa vai durar 40 semanas e vai capengar na 41ª ou vai capengar na 30? Então eu tenho que acompanhar. Quando tinha 33 semanas, eu tive um alerta. Qual era o alerta? O bebê não está crescendo bem antes dele sofrer, antes de faltar oxigênio. Se já tem 40 semanas, eu não tenho essa chance de ver ele não crescer, porque ele já cresceu. Ele pode entrar em insuficiência respiratória direto. Eu não quero isso. Então, o que a gente tem que fazer? Quando chega a 40 semanas, a prática nossa hoje é ver o paciente cada 2 dias para acompanhar o bem-estar do bebê. O que a gente acompanha? Os batimentos cardíacos, a quantidade de líquido e a cor do líquido. Só para entender. Se ele tiver faltando oxigênio, os batimentos no registro da cardiotocografia vão mostrar. É o exame que registra, as mulheres sabem que registra os batimentos cardíacos. O volume de líquido é feito isso medindo pela ultrassonografia. O que o volume tem a ver com isso? Lembra que eu falei? Quando ele começa a faltar oxigênio, ele privilegia os órgãos nobres. Quem são os órgãos nobres? Coração, suprarrenal e cérebro. Então, esses órgãos estão recebendo sangue. O rim não está. Se o rim para de receber sangue, vai ter menos urina, vai ter menos líquido amniótico. Então, quando eu vejo uma ultrassonografia com 40 semanas e 2 dias com líquido diminuído, pode parar a brincadeira. O feto está compensado, mas ele já está em pontos de sofrimento. Não está sofrendo, mas não está bem. Ah, dá para esperar até 42? Não dá. Muita gente espera e depois me fala, tá vendo como dava? Mas eu vou contar que tem gente que espera e perdeu o bebê. Mas daí vai para a indução ou vai para a cesárea? Não, nessa hora é indução, porque o bebê está bem. Eu posso induzir aí. Tá. Essa é a vantagem. Eu não preciso esperar ele estar mal, porque se ele estiver muito mal, daí o que é o mal? Eu falei que diminuiu o líquido, para ter mais outra coisa. Quando falta oxigênio, uma segunda coisa que vai acontecer foi a cor do líquido. Falta oxigênio, não vai sangue para o intestino. Não vai sangue para o intestino, é a mesma coisa que acontece no estresse, quando está nervoso, vai para uma prova, o que acontece? Diarreia, solta o intestino. O bebê solta o intestino, elimina a mecônio. Então, é muito frequente as pessoas falarem, mecônio é sofrimento fetal. Não, mecônio não é sofrimento fetal. Mecônio pode ser sofrimento fetal. Mecônio é isso que eu estou falando. Talvez é uma diminuição da função da placenta, mas o feto não está sofrendo. O que é sofrimento fetal? Em última análise, sofrimento fetal, quando o feto está em acidose, ele já está no fim do poço, ele já tentou compensar, já parou de ir mais oxigênio para o cérebro, daí ele começa a fazer acidose e isso é sofrimento fetal. A gente tem que resolver antes disso, então vamos induzir. Posso induzir para nascer por baixo, sem ser cesárea. Então tudo isso a gente faz com 40 semanas. Eu não sei, eu dou experiência, os exemplos das religiosas que insistem muito, eu já tive muita gente que insiste que não quer resolver com o pai. Não, tem que acompanhar 40 semanas e 2 dias de parto. Chegou a 42. Hoje é temerário chegar nos 42. Então, eu acho isso. Eu hoje sou mãe de 2 gestantes, né? Tenho 2 filhas. Eu acho que esse tipo de quero, não quero, eu acho, não acho, eu desejo, não desejo, assim, com as minhas filhas, no que me é dado permitir ou não, eu não permito esse tipo de coisa. Isso é uma decisão que técnica. existe coisa da lei. Ele sabe bem, quem vai também alguém advogado aqui, a gente só pode obrigar. Eu não posso obrigar ninguém, a não ser, eu não posso fazer nada contra a vontade do paciente, a não ser no risco de morte. Então, aí alguém responde, né? Não, se vai morrer, então eu posso ir contra o desejo do paciente. Então vamos voltar. A segurança do neném. Oi? Você tem um neném que está passando por um... Nessa hora, a gente pode chegar e falar para ela, olha, tem indicação de cesárea. Teve um caso que ficou famoso aí, a mulher tinha 2 cesáreas anteriores, o neném estava sentado, estava sofrendo, e ela não deixava operar. Daí, entraram com uma liminar, pediram uma liminar lá para o juiz, e ele determinou a cesárea, e deu muita briga. As pessoas foram contra, foram a favor.
Então, tem muita coisa que é certa e que a gente não pode fazer sem contra a vontade do paciente. Tudo isso é particular? Não. No particular é mais fácil, isso é serviço público. Diga o que você queria perguntar. Uma dúvida quanto à indução. Você falou que hoje em dia muitas mulheres já chegam falando, não quero que faça indução, coloque o soro. Mas o que a gente vê hoje em dia, que eu também já vi acontecer nas 2 últimas gestações da minha mãe, é um parto que já está evoluindo bem, até que rápido, dilatação perfeita, tudo, e ainda assim induz. Esse médico viu algo? Vamos lá, são conceitos errados. O que é induzir? Não, quando coloca ocitocina é colocar ocitocina. Induzir é fazer uma coisa que não estava acontecendo acontecer. Então, eu induzo um trabalho em parto quando ele não existe. Então, se a paciente está lá 40 semanas, chegou nas 41 semanas, não entrou em trabalho em parto, não tem contração, daí eu induzo. Agora, às vezes ela está com 3, 4, 5, 6 centímetros de dilatação já, está tendo contrações e as contrações não são eficientes. Está demorando muito, porque a gente tem uma ideia, olha, o colo tem que dilatar 1 centímetro por hora, já faz 4 horas e não dilatou nada. Eu posso corrigir as contrações com ocitocina. Isso não é induzir, isso daí é conduzir o trabalho de parto, alguma coisa nesse sentido, mas não induzir. Induzir, a gente reserva para essa condição de pós-data, quando passou da data, ou é uma gravidez de risco. Por exemplo, a tendência hoje, se a mulher tem pressão alta, não chegar nas 40 semanas. Hoje é resolver com 39, para não chegar a ter a chance de complicar. Por quê? Deixa eu só fazer um outro parênteses aí, tem muita coisa nisso, né? Existe um conceito do que é gravidez de termo. Eu falo 37 é gravidez de termo, 37 a 42 semanas, mas 37 e 38 nós chamamos de termo precoce. Por quê? Porque quando teve a epidemia dos médicos fazerem cesárea para ir para o Guarujá, quando que a gente fazia cesárea, os médicos marcavam cesáreas? Com 37 semanas, porque é para garantir que vai viajar. E muitas crianças iam para UTI, porque ainda não estavam tão prontas para nascer. Então, apesar de ser de termo, eles tinham uma adaptação pior. Então, foi proibido fazer cesárea eletiva com 37 e com 38 semanas. Proibido, eu digo o seguinte, o Conselho Federal de Medicina determinou que cesárea eletiva é só com 39 semanas. Então, 39 semanas e 40 é a mesma coisa. Então, nasceu com 39 é igualzinho 40. O que eu digo que é igualzinho? As complicações pós-parto são todas iguais, não existe. Então, se eu tiver que induzir um trabalho de parto, hoje eu vou induzir com 39. Por exemplo, eu quero uma diabética. Eu quero ter um parto vaginal para ela. Eu induzo com 39 quando o bebê está pesando 3,6 kg ainda. Se eu esperar mais uma semana, o bebê ganha 30 gramas por dia, ele vai ganhar mais 200, 300 gramas, já não está mais com 3,600, já está com 3,900. Se eu esperar para mais uma semana, ele vai estar com 4,200. Daí eu perco a chance de ter um parto vaginal. Então é melhor induzir com 39 ou com 38. Entendeu? Então, tem indicações de... Eu ensino obstetrícia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano de medicina. Tem muita coisa no medicina. Então, a gente trabalha com todos esses parâmetros. Então, isso que incomoda a gente de falar que... vou voltar para o termo da violência obstétrica. Eles consideram tudo isso violência obstétrica. Se eu romper uma bolsa, por exemplo. O que é romper bolsa? O nenê está dentro de uma bolsa de água, mas para ele nascer tem que estourar essa bolsa. Ele não consegue nascer com a bolsa íntegra, ele não sai. Então a gente rompe. Se eu romper a bolsa com 7 centímetros, o parto é muito mais rápido. Em 2 horas nasce. Se eu não romper, vai nascer em 4, 5 horas. Tem gente que fala, não tem pressa. Não tem pressa porque não é ele que está tendo as contrações de 5 em 5 minutos por mais 4 horas. Para que sofrer mais 4 horas? Rompe a bolsa e nasce 2, 3 horas antes. Mas vem no plano de parto, eu não quero que rompa a bolsa. O que é esse plano de parto? É uma cartilha ideológica política. Cada um chega. Ela traz um papel,
às vezes elas entregam com antecedência no hospital, eu quero isso para mim. Eu quero que me internem, eu quero ter ventilador, eu quero comer, eu quero A cobertor. politização do parto. Oi? A politização do parto. É a Porque politização. ficou uma ideologia, uma politização. Mas daí as doulas, você fala, olha, pede para não ligar soro, porque os médicos têm mania de ligar soro. Os médicos têm mania de induzir o trabalho de parto. Os médicos têm mania de Você ser doula. quando fala em dom, você fala doula no Brasil? Sim. Sim. Mas quando eu fiz Porque o já curso- acha que não tem mais isso, né? Não, porque eu conheço as doulas fora, né? De Israel. Sim. É Completamente diferente. diferente. Sim, mas aqui é o Elas seguinte, fazem todo o Israel é acompanhamento. elas acompanham durante toda a gravidez. Toda a gravidez com exercício da bola. Então, Mas quando aqui tem um Israel, se especialista que reclamar, faz você toma uns isso. tapas aí. Agora, a doula, vou explicar o seguinte, a gente, eu trabalho muito nos hospitais públicos, então elas vêm lá conversar com a gente que eles querem que a doula possa entrar no dia do parto. Porque eu atendo a paciente no consultório durante a gravidez inteira, ela tem um vínculo comigo, eu quero estar junto com ela no dia do parto. Daí a gente pergunta, você vai cobrar para vir aqui assistir ela? Alguém trabalha de graça? Não, essa doula está cobrando toda a assistência que ela fez na casa dela, inclusive no parto. Então vamos fazer o seguinte, seja voluntária aqui no hospital, fique no hospital e dole todos os outros partos que estão aqui. Por que a sua vai ser dolada aqui e as outras não? Mas quando eu fiz o curso de doula, que eu me formei, eu aprendi que a gente não pode interferir com é isso aí. absolutamente nada que os médicos Isso é correto. decidirem. Eu já me propus, eu falei, eu dou o curso de doulas. Acho que ela já chegou a montar o curso, mas vamos fazer o curso de doula. Só que ela não pode se meter. Pra ficar assim. Mas elas falam, olha, não deixa o médico te tocar de novo, não faz isso, faz aquilo. Elas se metem nas coisas. É que Principalmente doula experiente. Não, elas acham que a gente faz tudo errado. Porque a maioria das vezes dá certo, né? Tipo, a gente nascia na caverna. E Quase sempre dá certo. O problema é quando dá errado, é só o médico que responde. Não esse é a um dor que problema responde, sério, né? porque muita gente fala o seguinte, mas sempre foi assim. Outro dia eu cheguei na faculdade, A maioria das vezes dá certo. eu cheguei na faculdade, o porão da faculdade lá tinha uns 40 fotografias maravilhosas, muito bonitas, de partos domiciliares. E o depoimento das mãezinhas que deram a luz lá. Então estava escrito, eu dei a luz, agora sim eu sei que é da luz, porque eu tinha 2 cesáreas, agora eu dei a luz em casa e não sei o que, não sei o que. Todos tinham essas histórias. Gente, eu falei, isso aqui é uma faculdade de medicina, como é que tem essa bobagem escrita aqui? Uma mulher com 2 cesáreas anteriores dando a luz em casa, sozinha, com parteira, que seja. O médico não, porque o médico é processado se ele fizer parto em casa, mas parteira faz. Então, gente, eu proibi, eu fiz um escândalo lá, mandei tirar tudo isso e tal. Por quê? As pessoas não têm essa noção. Vocês têm ideia de que quem mais defendeu o parto domiciliar foi uma obstetriz. Você sabe como ela morreu? Num parto domiciliar. Se vocês não acreditam em mim, então no Google escreve isso. Você vai ver, ela morreu num parto. Isso foi há quanto tempo? Agora, Agora, pouco tempo? Não, mas independente disso... Não, é só uma curiosidade. Não, independente disso, o que acontece é que ninguém vem com carteirinha de que eu não vou complicar. Tem gente experiente aqui que sabe, o 8º parto meu não vai ter problema nenhum, o 8º parto quase morre. Entendeu? É aí que não pode estar livre, porque tem mais riscos. Diga. 2 perguntas, voltar um pouco à definição da... Violência obstétrica. Exato. Quer dizer, no fim das contas, qual é a definição de violência obstétrica? E eu queria voltar, talvez ligado a isso, a questão de supostamente antecipar a cesárea, porque vai viajar, enfim, tudo mais. Mas o que me parece é que muitas vezes, você contou a história de como isso começou a acontecer. Então, as mães queriam ter o médico por perto, os médicos também queriam viajar, enfim, é um acordo, isso funciona. Mas na ausência desse consentimento, e quando você começa a trabalhar em prol, talvez, da sua própria agenda como médico, como médica, sem jogar aberto com a mãe, isso se encaixa, quer dizer, talvez, de um ponto de vista mais moral, isso pode ser questionado, mas do ponto de vista médico, isso envolve? Isso envolve, lógico, eu acho o seguinte, você tem que abrir o jogo no primeiro dia, falar, olha, eu sou contra o parto vaginal, eu sou contra o parto normal, tem muita gente que faz isso, se ficar comigo, só vai nascer normal se não tiver jeito, o Marcos cesárea para todo mundo. Muita gente acha que o médico faz cesárea porque ele ganha mais. Isso é uma falácia, porque se
É só para entender. Imagina que o médico atenda 20 consultas por dia no consultório dele. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, segunda-feira, uma paciente às 10 horas da manhã entra no trabalho em quarto. Ele vai para o hospital e fica com ela durante 4, 5, 6 horas. O que ele faz com os pacientes que estão na sala de espera? Manda embora. Volta quando? Amanhã? Não, mas amanhã eu já tenho umas 20 de amanhã. Então, começa a superlotar amanhã e amanhã todo mundo está reclamando e dá dele ter outro parto de novo. Então, a grande parte dos médicos que programam o parto é para acertar isso daí. Eu faço uma cesárea às 8 horas da noite e eu não atrapalho o meu consultório. Grande parte das mulheres sempre aceitaram isso. Então, era um acordo entre os médicos e as mulheres. Não é que ele fala, eu vou fazer uma cesárea porque aconteceu isso e mentir para a paciente. Alguns até fazem isso. Então, vamos lá. Por que surgiu a violência obstétrica? Muitas vezes tem médico violento. Esse médico que foi processado pela blogueira, eu não vou falar o nome dela, mas foi processado pela blogueira, ele falava muita abobrinha, falou muita bobagem no parto, mas isso é o padrão dele. Isso foi gravado, parece, né? Foi gravado, mas tudo bem, ele fazia isso nas consultas durante os 9 meses do pré-natal. E ela só foi falar depois, que ela sabia quem era ele, né? Todo mundo sabe quem é ele, como é ele. Então, tem pacientes que têm os médicos que merecem. Eles têm uma clientela que gosta dessas coisas, é um acordo. Então, tem paciente que quer parto vaginal, ela chega e pergunta na primeira consulta. Olha, o senhor faz parte, o senhor acompanha? Daí você abre o jogo e fala que não, vai mudar de médico, não tem problema. Agora, inventar uma indicação de cesárea quando não existe, só para operar, não é correto. Então, isso é violência obstétrica. Isso é uma violência obstétrica. Então, se você vai ler, eles falam, porque não tinha o consentimento da paciente. Hoje tem consentimento, ela tem que assinar um termo de consentimento livre esclarecido, contando todos os trâmites. No consentimento diz que se passar da data pode morrer. É um drama mostrar um consentimento desse, porque às vezes assusta o paciente. Mas ela tem que assinar. Todo mundo assina. Talvez você entrou no hospital, você assinou isso. Só que você não leu o que está escrito. Mas isso é com o médico ou com o hospital? Existe do hospital, existe do médico. Para tudo existe hoje consentimento. Legalmente, se ela não assinar, ela pode argumentar que não tomou conhecimento. Mas ela assinando também não quer dizer que ela tomou conhecimento. Quer dizer, mas é uma forma mais dela se sentir obrigada a dizer que tudo isso foi informado. O certo não é ela ler, você chegar e explicar tudo. Eu faço discussão de casos com os meus residentes, alunos. Em todos os casos, quando vai induzir um caso, e a gente não só induz, a gente usa misoprostol para preparo de colo, são induções que levam 24 horas ou mais. Todas elas têm escrito, foi orientada a família da demora no preparo do colo, que posteriormente vai ser isso, assim. Só que às vezes no meio do processo eles falam, não quero mais. Daí encerra tudo, para tudo e vira cesárea. Mas a violência também surgiu porque tem médico que bate na paciente. Então, tem médico que bate. A manobra de Cristalé, que é violência obstétrica, mas eu já assisti parto que, se não tiver uma ajuda... São duas coisas distintas. Uma sai. coisa é uma contrapressão no fundo do útero. Manobra de Tisserand é aquilo que a gente vê em novela. Que as pessoas empurram o bebê de cima para baixo para ele nascer. Não é violência. Isso é proibido. Isso é proibido. Isso é violência. É violência porque é proibido. Mas é violência? Ao seu critério é violência? É porque isso pode levar trauma, pode levar fratura de... Isso não ajuda em nada, então. Não é que não ajuda em nada, prefiro fazer um forceps, se precisar, e não fazer essa manobra. Entendeu? Mas fórceps também hoje em dia, pessoal, na Argentina, quando eu falei a palavra fórceps... Mas isso é coisa da Argentina, né? Mas tudo bem. O fórceps, teoricamente, é um excelente instrumento para terminar o parto quando precisa. Eu ensino que fórceps é igual calçadeira. Às vezes o sapato, você está lá experimentando o sapato na sapateira, é difícil de encaixar o calcanhar lá, certo? Ele fala, você quer uma calçadeira? Daí ele te dá uma calçadeira que é colocar um instrumento ainda entre teu calcanhar e o sapato, e isso facilita. O fórceps ajuda a nascer. O fórceps é um instrumento salvador, excelente. O que não pode é não saber fazer fórceps.
Não, lá eles nem tinham. Eles Então, falaram esse é o que nem tem problema. mais Quem se propõe a fazer obstetrícia tem que saber fazer força. Então, ele não sabe fazer força, então faz cesárea. Então, o que processo para ser cesárea? O fórceps seria, digamos, um procedimento normal. É um parto instrumental, que a gente chama. Aí, na ocasião, precisa empurrar o bebê. Por que é violência? Porque é o seguinte, o fórceps não traumatiza ninguém. Se for bem feito, não. Mas empurrar o bebê de cima para baixo pode fraturar o baço, o fígado. Mas de que forma seria uma outra forma para poder resolver? Fazer um fórceps. Com força. Ou não faz nada, espera que vai O nascer. problema do fórceps é o fórceps mal feito, né? Isso, Pode o problema do machucar fórceps é a um fórceps mal cabeça do feito. E existia quem é mais antigo conhecia o professor Lefebvre, que era o grande neuropediatra. Então ele só falava mal de fórceps, sabe por quê? Quem é que tem criança que vai no neuropediatra? É criança que já tinha algum problema. Então esses provavelmente tiveram problema, porque o que eles têm? Não é o fórceps que leva ao trauma. O que leva a isso é a hipóxia, a falta de oxigênio. Mas com medo de fazer fórceps, Mirella, o médico posterga o fórceps. Então, em vez de fazer o fórceps no primeiro minuto, que tem uma bradicardia, que o neném está bem e que está naquela fase que eu falei, compensado, ele espera meia hora, 1 hora, quando o bebê já está moribundo lá dentro, e daí já tem uma hipóxia grave, e daí ele faz um fórceps, que o professor Delácio chamava de fórceps de comiseração. Quer dizer, é um momento que, olha, eu vou fazer fórceps porque não tem mais nada para fazer. Não, fórceps para fazer logo, no começo, para evitar tudo isso. Então, muitas pacientes falam, mas fórceps é proibido, doutor. Não é proibido. Então, é entender, explicar. Então, quando vai fazer o plano de parto, tem que explicar para ela tudo isso. Porque pode acabar num fórceps e ela tem que aceitar. E eu aviso, olha, eu vou ajudar o neném a nascer com um fórceps. É que quem nunca viu, eu não posso pegar e levantar o fórceps assim, olha, eu vou usar isso aqui. Daí você traumatiza todo mundo. É a única hora que a gente esconde, né? Aí eu deixo no cantinho para ela não ver como é que é o fórceps. Mas os maridos assistem o parto. Eles vêm fazer o fórceps. Então, olha como é interessante. O marido assiste o parto. Eu tenho um exemplo brilhante, que eu tinha um paciente que eu já tinha feito dois partos nela, e era o 3º parto que eu ia fazer. Eu não fiz nada, não induzi, simplesmente evoluiu o trabalho de parto, pôs na mente para fazer o parto, saiu a cabeça e não saiu ombro. Daí, para nascer, acabou tendo que o marido estava na sala. Então ele fala, eu vi a dificuldade do senhor ter para tirar esse bebê. Essa criança tem paralisia facial, paralisia braquial, por causa do trauma na hora do parto. Daí ele voltou para a consulta, depois de um tempo, sempre volta, e ele me falou o seguinte, doutor, eu rezo ao senhor todos os dias, porque se não fosse o senhor, a minha filha tinha morrido, era uma menina. Então, olha a importância do marido na sala de parto. Se ele não tivesse na sala de parto, ele ia achar que eu alejei a filha dele. Aí não, ele me agradece porque eu salvei a filha dele. Entendeu? É a história do copo cheio e copo vazio, é questão de ponto de vista. Ele viu que se eu não fizesse isso... A fratura de clavícula, não, mas teve lesão de plexo. A fratura de clavícula não tem problema. Agora, como ele perguntou, então a violência obstétrica é você fazer antes, que a gente vê que tem crianças que nascem com problema, e fazer, e deixar de fazer também, o que mais é violência obstétrica? Não, vamos lá. Tudo começou com esses termos de violência obstétrica e o que acontece? Tudo é violência obstétrica. Vocês sabem o que é episiotomia? Sim. É aquele cortinho que a gente faz na vulva, etc. Sim. Isso, antigamente, quando eu comecei a fazer medicina, se fazia quase que para todo mundo. Existia um lugar para você escrever por que você fez. Você fez para preservação da genitália feminina. A gente escrevia isso. Ou eu fiz porque tinha algum sofrimento fetal. Daí o que acontece? Tem um negócio chamado medicina baseada em evidências. Vocês sabem que é medicina baseada em evidências? É onde se agora tudo que quer fazer em trabalhos. Então, alguém fez um trabalho, tem 10 trabalhos que dizem uma coisa, mas ninguém vai ver como foram feitos esses trabalhos. Tem trabalhos bons, tem trabalhos ruins, um não tem nada a ver com o outro, mas eles juntam todos esses trabalhos, que aparentemente dizem a mesma coisa,
e concluíram que fazer episiotomia não serve para nada. Não vai prevenir a mulher de ter incontinência urinária, não vai prevenir a mulher de ter prolaxo do útero. Então, agora, esses movimentos femininos decidiram que não pode fazer episio mais. Então, se fizer episiotomia, está lá no plano de parto, não quero episiotomia. Se você fizer, isso é uma violência obstétrica. Porque ela não quis. Se você fizer, o que você diz? Isso é violência obstétrica. Elas encaram. Por quê? Eu estou fazendo uma coisa... Se arrebentar o períneo, não faz episiotomia. Não faz episiotomia. Ela sabe que se não fizer, vai arrebentar. Daí se sutura. Daí ela pode processar você no CRM. Daí o que o CRM vai falar? Por que rompeu? Porque ela não quis fazer episiotomia. Por isso que você não fez. Ele falou, quem é o médico? Sou eu. Você sabia que ia acontecer isso? Sabia. E por que você não fez? Porque ela pediu para não fazer. Existe uma cláusula no CRM que diz o seguinte, você não pode responsabilizar terceiros por aquilo que você fez ou por aquilo que você deixou de fazer. Então, eles vão te punir. O CRM vai te punir. Na Justiça Civil, você se safa. Porque ela pediu e você aceitou, e dependendo do juiz, ele pode lá te criticar e te penalizar porque você deixou acontecer. Porque ela é hipossuficiente, ela não tem noção, mas a gente já explicou para ela, mas ela não entende. Então, hoje, a orientação que eu dou para os meus alunos dos seus leis, quando você achar que tem que fazer, faça. E depois você escreve no prontuário. Eu fiz porque ia romper, eu fiz porque tinha sofrimento. E se ela processar, você justifica para o juiz depois e vamos ver o que acontece. Mas isso você só resolve na hora do parto, mas você vai botar no... Na hora do parto. Se você fala isso para ela naquela hora, você resolve... Eu falo sempre para minhas pacientes. Se eu vou fazer um parto... Você acha que precisa ser fácil. Se eu falar, olha, eu vou ter que fazer um partinho aqui, porque senão vai romper, ou porque está demorando para nascer. Porque quem já viu um parto, quem já viu assistir um parto, o nenê vai, você vê a cabecinha ainda, daqui a pouco ela volta. Às vezes fica assim meia hora. E se você der um pique no períneo, ela vai e nasce. E esse vai e volta, a mulher tem 5 contrações, 6 contrações em 10 minutos. Isso faz com que o nenê venha sofrer nesse período final do parto. O foco, a frequência cardíaca do bebê vai lá para baixo. Então isso traz riscos para o bebê. Então é melhor cortar para ele nascer logo. Você pergunta, nessa ocasião faz sentido ou não se dá tempo você, ela está acordada, falar sobre isso, quer dizer, né? Você fala, eu vou fazer isso porque o nenê está com alteração e escreva no prontuário. Porque me parece que, assim, como em outras profissões, é muito complexo, são muitas variáveis e você tem essa questão legal que te deixa meio amarrado com receio do que virá pela frente. Ao mesmo tempo, vou falar um pouco pela minha experiência, né, sem nominar nada, mas eu sinto, por isso a minha pergunta, que faltou transparência no momento. Pra você ter uma ideia, a minha filha nasceu numa quinta-feira cedinho de Corpus Christi. Quarta-feira à noite foi a consulta e desesperadamente precisávamos ir para a consulta, para o parto na quinta-feira cedinho. Ninguém questiona, ninguém debate, porque não somos médicos, não sabemos o que fazer, aceitamos. Porque foi cesárea foi cesárea. E foram 4 semanas de sofrimento da minha esposa recuperando da cirurgia. Não podia tossir, não podia rir, não podia nada. Então a gente olha para o histórico e vê que não conhece quase ninguém que teve um parto normal com essa equipe. Pouquíssimos. Então, a minha questão fica muito na transparência desde o início do processo. Se isso é necessário, que você saiba explicar por quê e justifique, mesmo que na hora. Se você tem que explicar que você não faz parto normal, que faça isso desde o início. Mas que não seja uma surpresa. Porque hoje a discussão é por que eu faço agora? Né? Se você está grávida. Não, você dá um momento que você não tem... Faz o quê? O médico falou que vai ter que operar amanhã, você acredita e faz, não tem outra opção. A gente perguntou, eu lembro bem, podemos induzir? Podemos, mas eventualmente vai entrar em sofrimento. Só que você não sabe que você não tem nada. Você aceita. É uma pena. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, na vida tudo é assim. Você optou por escolher um médico. Da onde você pegou as referências para que você pudesse acreditar no que ele fala? Você tem confiança nele? Por isso, quando você vai escolher um médico, você tem que ter uma indicação, você tem que ter uma empatia, você tem... o termo empatia fica complicado aí, né? Tem 2 sentidos. Você tem que ter uma... Não é simpatia, você tem que... Tem empatia. Vai ter que ter empatia se colocar no lugar do outro. Mas você tem que ter confiança. Confiança nesse médico. E
que ninguém faz isso, né? Ou vai porque alguma amiga só falou, mas sem conhecer. As pessoas têm muito disso, né? Eu palpitar sem conhecer a pessoa. Ele errou, não. Isso é um dos grandes problemas da violência obstétrica. Eles falam que é a não informação. Então, não preencher o termo de esclarecimento, de consentimento. Mas não é isso, é não explicar. É o seguinte, para vocês entenderem, a obstetrícia é uma das que tem muito processo no CRM e fora também. Mas ninguém processa quando existe uma boa relação médico-paciente. Mas por isso eles vão no teu consultório quase um ano, gente, dá para conhecer. Então, mas é que às vezes eu tenho pacientes que vêm no meu consultório e falam, doutor Mauro, pacientes que eram meninos de convênio há 20, 30 anos atrás, que eu não atendo no convênio, porque minha filha está indo no médico, a gente não confia nele, mas continua indo, gente. Ela vem só pedir uma opinião minha, mas não vem para mim. Ela continua indo no médico, eles não confiam, eu tenho que escutar essa história. Eu tento orientar, falar que eu posso ajudar, mas as pessoas fazem isso. Então tem que ter confiança no médico que você está indo e saber que o que ele vai fazer é o melhor para você. Agora, nem sempre esses conhecimentos que a gente tem. Por exemplo, se a gente fala que tem que interromper a gravidez, tem que explicar por quê. Não, tem esses riscos. Mas não sei quem... Você vai assumir um risco. Tem um feto que está pélvico, ele está sentado. Então, existe muito interesse das pessoas, às vezes, hoje, do mesmo jeito que tem muita gente que quer cesárea, tem gente que não quer cesárea. Eu quero um parto normal, mas ele está sentado. Mas 90% das vezes ele nasce bem sem problema, mas eu não quero correr o risco dos 10%, porque se tiver problema, é um problema muito sério. Mas eu quero. Eu não quero cesárea, então eu não faço. Eu abro mão, procuro outro médico que faça. Eu quero fazer uma versão, transformar um neném que está sentado em cefálico. Sim. A minha vida inteira eu aprendi que isso é proibido de ser feito. Por quê? Porque pode arrebentar o cordão, pode descolar uma... mas isso acontece uma vez em cada 100. Mas se eu fizer um processo e esse romper, eu não quero. Tem gente que faz a versão. O paciente sai do meu consultório, vai para alguém que faça, além de que existem os detalhes. Por que ele está sentado? Porque é a melhor posição para ele. Eu viro ele em ponta cabeça e daqui a 2 dias ele voltou para ficar sentado de novo. Existe uma teoria de acomodação do feto lá dentro. Então, eu não faço essas manobras e eu indico cesárea. Lógico, se estiver chegando, nascendo, eu faço um parto pélvico, eu sei fazer. Mas, se dá para eu programar, eu indico cesárea. Eu tenho um amigo que ele é o diretor... Todo o pessoal tem que aprender, então, a fazer esse parto. Mas ele vai aprender não como a gente aprendia, era obrigado a fazer parto pélvico para aprender. Não, ninguém aprende nos pacientes. Ele tem que treinar e nos momentos onde tiver que fazer, ele saber tudo que tem que fazer. Eu estou muito impactada com a condição de escolha da mulher hoje. Eu estou horrorizada. É que a sua geração é outra, a geração de hoje tem todo mundo sem direito. Mas eu acho isso um horror, eu fico apavorada com isso. Porque eu sou do tempo que a gente confiava no médico. Eu tive o primeiro parto cesárea, porque era um parto pélvico. Depois disso eu tive 3 normais, porque meu médico achou por bem que dava para ser assim, que podia ser assim, assim foi. E para mim estava tudo bem. Hoje ela ninguém entrava na sala também, né? Não, meu marido entrou. Os 6 partos não tinha mãe, não tinha Não, meu marido entrou nos 4. Mas não é isso que muda. Não Eu acho até que minha. entrar na sala quando a gente começou, eu era diretor. Estou preparada para votar. Mas é que eu acho que o acesso à informação hoje e a digitalização te dá acesso à informação. Você não tem acesso à informação lá atrás a que você tem hoje. Então isso, de certa forma, te empodera. Não, senhora, mas sim, as pessoas empoderam e as pessoas acham que entendem, escutam muita gente e acham que podem palpitar e fazem esse tipo de escolha. Se você voltar 30, 40 anos, só sabia quem fosse fazer uma faculdade de medicina e fosse estudar. Você saberia 1, 2, 3 casos. E isso não te dava a legitimidade e a confiança de exigir que o médico fizesse com você. Não, mas o que ela está questionando é que esse direito não está sendo dado só da paciente. Os juízes dão esse direito para a paciente.
A lei dá esse direito para o paciente. Mas existe uma coisa mais importante. Pode ter várias leis, várias interpretações, mas existe uma obrigação única, a do médico, é salvar a vida. O médico tem, isso é indiscutível. Não, mas acabou de ser aprovado a história da testemunha de Jeová. Não pode fazer transfusão de sangue. É uma lei. Só um minutinho. Mas o médico tem que salvar a vida. Mesmo que ele seja contrário a certas leis. Sim, verdade. A certas leis, o médico tem que salvar a vida, tem que cuidar. Só um minutinho, senhora. Só um minutinho, por favor. Então, essa é a minha visão. O médico tem essa obrigação. E o médico tem esse, entre aspas, poder. Só fazendo uma comparação para entender, coisa simples. O piloto do avião tem que salvar a vida de todos que estão lá dentro. Tem regras, não pode isso, não pode aquilo, mas ele tem que usar todo o conhecimento dele, porque foi colocado nas mãos dele a vida de toda essa gente. É a mesma coisa nas mãos de cada médico. E como você disse, Mauro, depois a gente resolve lá no tribunal. Mas o que você não pode é não salvar a vida e não fazer o que tem que ser feito no momento exato. Ou colocar em risco a vida por conta de uma decisão, de uma autonomia da vontade da pessoa. Entendeu? Da O mundo que nós vivemos hoje é o seguinte. Então, eu trabalho, digamos, num hospital público. O hospital público tem protocolos e os protocolos têm que ser seguidos de acordo com o Ministério da Saúde. Quer dizer, toda a estrutura diz o seguinte: se a mulher pediu para fazer cesárea, faça, mesmo que ela tenha certo sentido. Eu sei que não é o melhor, até mais riscos, mas tem que fazer. A lei então eu vou cumprir a lei, pode ser que tenha complicação. Vai fazer da melhor forma. Depois você responde por isso ainda? Pode. Eu posso me justificar. A gente não responde por tudo, né? É isso. Se fizer, vai responder. Se não fizer, também pode. Mas poder pode. Não, mas poder pode sempre responder. Você vai ser muito pior ainda, no geral, porque são tantas coisas. Eu dei alguns exemplos. Não pode fazer fisiotomia, ligar soro. Tem mais coisas que elas não gostam. Mas é que hoje foi dado o direito, é o que eu falei. Para fazer apendicite, ninguém se mete. Não vi no jornal que alguém foi lá fazer isso. Ou qualquer, mas na obstetrícia, todo mundo se dá o direito de mandar. De achar que pode. Que é parto domiciliar. Onde já se viu ter parto domiciliar? Pode ter. Gisele Bündchen, ela pode ter parto domiciliar. O que vocês acham que ela montou de estrutura para ela dar luz em casa? Montou um hospital, helicóptero e um monte de coisa. Bloqueou todos o trajeto da casa dela até o hospital. Agora, pode dar certo. E como dá? Acho que não quer dizer que 100% vai dar problema. Mas eu acho que tem a ver com a história da obstetrícia, né? A obstetrícia vem da parteira para o médico. Sim. Né? A parteira, num determinado momento da história, é que se alia ao médico, né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com essa história da obstetrícia. A tolerância era muito maior. Né, a chifrar não tinha tantos problemas, né? Agora, uma curiosidade que eu tenho. Tá difícil nascer hoje em dia, né, doutor? Não tá fácil, né? Se você tem, como você falou, um médico de confiança, uma pessoa bem, a gestante bem posicionada, uma gestante normal, uma gestante que aceite o médico, tudo isso é tudo bacana. Agora, a minha pergunta, está diminuindo o número de médicos que estão fazendo a especialidade? Tá. Deve estar, né? Porque, nossa, olha só. Sim, não só está diminuindo, como é uma geração. Por exemplo, eu não consigo mais plantonistas para os fins de semana, porque todos os jovens querem qualidade de vida, ninguém quer estar plantando de fim de semana. Então, quem está dando plantão de fim de semana, estava uma reunião na minha casa, são as mais velhas, elas têm dó de alguns que estão de plantão, porque se elas não forem, eles vão ficar sozinhos no plantão, daqui a pouco eles também não querem dar. Nossa, que coisa. Então, não quer. São 12 residentes de GO, todo ano. Dos 12, fica 1 ou 2 para fazer obstetrícia, o resto é tudo ultrassom, mamografia, etc. Ele quer outras coisas mais light do que fazer obstetrícia. E tem hora marcada. Né? Hora marcada. Mas também, assim, o que aconteceu, né? Acho que as mulheres também tinham 8, 9, 10 filhos,
e a tolerância ao erro, um outro morrer, a mulher morrer era grande. Aceitável. Hoje é 1, 2 gestações e aquilo é um projeto da vida. Então a tolerância é 0 para erro. E aí acaba acontecendo tudo isso. É um projeto pessoal e um projeto de vida naquele momento. Então a tolerância fez acontecer muito desses erros, né? Porque, tipo, não tem mais tolerância nenhuma a dar errado. Então, essa história de que a Gisele Bündchen dá luz em casa, que o pessoal quer dar luz em casa, etc. Um paciente meu, casado com uma influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores, diz que ela queria, porque queria dar luz em casa, porque eles compraram uma casa nova, moravam em Campinas, e organizaram tudo com a doula, com a parteira, para dar luz em casa. Os pais deles são médicos, ambos. E aí eles acharam um absurdo e puseram uma UTI móvel na porta da casa, eventualmente se acontecesse alguma coisa. Dito e feito, a bebê nasceu parada. E aí a UTI móvel resolveu lá o problema e reanimaram o bebê. E ela, na semana seguinte, disse que o parto dela foi maravilhoso e que todo mundo deveria dar luz em casa. Eu tenho uma amiga Isso é que eu um até crime. falei com Sim, o Mauro uma vez que ela queria ter em casa, montou tal a estrutura, o bebê nasceu, mas ele precisou de um equipamento que estava lá e não estava funcionando. Aí saíram voando para o hospital e daí ela falou, nunca mais vou para ela, nem teve mais nenhum filho. Mas o mais grave é ela anunciar para 1 milhão de seguidores. Que foi tudo ótimo. Porque era o primeiro No mercado. Então, mas Agora, Acho que isso é ignorância. ela não foi honesta. Isso é ignorância e é indução a alguma coisa errada. E realmente é um E que crime. todo mundo acredita. Mas quem vai? Quem vai se contrapor e quem vai saber, ninguém sabe. Mas tem uma coisa que é E muito nem vai difícil saber, hoje, assim, que já era mais difícil, né, Mauro? E acho que hoje tá mais difícil ainda. Porque, assim, você convencer as pessoas normais que o cara é um médico bom, convencer o público leigo é fácil. Tá? Você tem um monte de gente que não é médica e tem clínicas gigantes, aqueles casos. Você, às vezes, saber, um médico saber do outro especialista também já é difícil você saber de fato se aquilo é bom. Normalmente só o especialista mesmo que sabe. E aí, você quando joga um monte de informação, chat GPT, Instagram, já era, tá tudo bagunçado. Então é muito difícil a pessoa saber. Tipo, normalmente assim, que não é o Dr. Mauro, o professor titular e tal, que tem um reconhecimento dos pares, mas pro povo já é difícil. Pros colegas médicos é difícil. Isso colocar o Instagram no meio, acabou. Assim. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Tudo isso que está acontecendo no Brasil é uma coisa que está errada em vários aspectos, não é, doutor? O que está acontecendo no Brasil. Não é isso que o senhor está me falando? Não só no Brasil, sabe que isso não é coisa só do Brasil, Isso né? que eu Esse queria termo entender. surgiu na Colômbia. Quer dizer, Agora, a que todos os lugares. países que estão mais Todo normais? mundo. Todo. O problema é o entendimento do que é a violência obstétrica, entendeu? Vamos tentar só, para não ficar falando muito, né? Por mim eu fico a noite inteira, mas... Existe violência obstétrica assim, padronizada? Não. Isso. Vamos só entender uma coisa que aconteceu há alguns anos, que é a humanização do parto. Da onde surgiu a humanização do parto? O que é a humanização do parto? Eu tinha alguns professores que falavam, é um absurdo, parece que o meu parto é animalizado para falar em humanização do parto. E muito pelo contrário, né? A humanização do parto, às vezes, uma vez uma paciente veio reclamar lá na diretoria do hospital, estava ela, o bebê no colo, o marido, todo mundo muito bem. Eu falei, o que aconteceu? Não, eu quero uma reclamação do fulano de tal, do médico, era um dos melhores médicos que eu tinha. Qual era a reclamação? Aí ele me mandou ficar em 4, eu me senti super mal de ficar agachada para dar a luz de 4. Entendeu? Ele tentou fazer o chamado parto humanizado, mas foi meio animalizado para ela, e ela não gostou. Por quê? Não teve transparência. Ele não avisou ela que ela ia ficar agachada, ela não entendeu muito bem. Você falou de transparência também, às vezes a gente não consegue. Outro dia tem que explicar tudo muito bem para o paciente. Uma médica, abriu a porta, eu estava vendo, ela levantou um rompedor de bolsa, falou, eu vou romper sua bolsa. Gente, o que a mulher vai imaginar que vai estragar o Louis Vuitton dela, que eu sou tão caro? Ela não sabe o que é romper bolsa. Então a gente tem que explicar as coisas nos mínimos detalhes e não traumatizar ninguém. Essa mulher estava traumatizada com parto de colo, porque ninguém explicou para ela.
Hoje em dia é praxe também colocar o recém-nascido assim que nasce no leite materno. Mas não é para fazer para todas, tem que avisar que vai fazer. É a hora de ouro, só que é o seguinte, o neném nasce todo melado, sujo de sangue, tem mãe que tem nojo. Certeza. Isso, hein? Então não pode pôr, tem que perguntar para a mãe se ela quer que coloque, ou espera limpar, limpa primeiro. Então tudo tem que ser trabalhado. Então, é tudo isso. Então, a violência obstétrica, eles dizem, por exemplo, fazer episiotomia é violência, mas os argumentos é porque eu fui numa reunião que uma reúne, é um grupo que trabalha sobre parto, um grupo de mulheres, e eu brinco que parecia igreja evangélica, com depoimentos lá, e lá na frente, olha, meu parto aconteceu isso, e a minha vagina ficou com AVC. O que é vagina com AVC? É que na hora de suturar ficou torta. Agora, se alguém costurou torta, não quer dizer que não se faça episo para mais ninguém, entendeu? Uns argumentos muito furados. A ocitocina deu dor. A dor é do parto. O parto dói. Não tem... Vai estar gravado, eu tenho o Dr. Valdemar para falar. Ele falava, parto não dói. É só ele que acha que parto não dói, porque o parto dói. As contrações são dolorosas. Tem gente que se queixa menos, mas que a dor é importante. Porque ele nunca teve bebê, né? Não, ele assiste muito, mas ele acha que é errado, eu acho que eu concordo com ele, chegar para a paciente, a senhora está com dor. A gente não pode perguntar, né? Porque a primeira reação dela é sentir a dor e depois negar. Então, para que perguntar se está com dor? Como é que está? Está tendo contração, a barriga fica dura? Não perguntar se está com dor. Então, tentar evitar isso. Todo mundo vai dizer que está com dor, né? Mas falar que está com dor significa ela sentir dor primeiro, para depois negar ou afirmar. Então fala em contração, né? Contração, mas não sabe o que é, a barriga ficou dura. Mas então, essa história da violência obstétrica, eu queria que mudasse o nome. Alguém perguntou o que eu quero. É violência contra a mulher. Algumas pessoas fazem, então se xingou, é uma violência contra a mulher. Se machucou, é violência contra a mulher. Se houve tirou o bebê antes da hora e ele morreu, isso é negligência, é imperícia, entendeu? Ou imprudência. Isso é um erro médico. Não é qualificação desse tipo. Pode ir para a justiça civil como erro médico. A questão, a sua sugestão é que a gente desestigmatize o procedimento. Exato. Mas que a escolha feita... Entra nos hospitais, gente, todo mundo está lá de olho, cheio de advogado lá, esperando ver qual foi a violência que aconteceu hoje aqui. Porque eles fazem contrato de risco, né? Então, entra reclamando porque uma paciente, se sentiu alguma coisa, isso, esse acaba. Processar porque fez episiotomia, gente. Processar porque rompeu bolsa. Isso é feito, porque é violência obstétrica, tem englobado. Então, eu queria que não usasse o termo. Mas romper a bolsa é violência? Não, ela diz que é. Quando a mulher diz que é. Ela vai pôr daí o juiz que vai achar se é ou se não é. Ela vai ter um advogado que vai justificar que quando rompeu a bolsa ela teve dor. E quando ela teve dor, ela perdeu o moral, daí o marido ficou bravo com ela, daí ela separou do marido, entendeu? Vai arrumar um problema. E daí ela não conseguiu dar de mamar. Daí nós vamos ter que pagar 18 anos de salário mínimo porque ela não deu de mamar. Doutor, que pena, né? Que está diminuindo o número de profissionais, né? Em todas as áreas. Pediatra também. Pediatra também. Não sei se é uma informação correta. Pessoal, tipo, os médicos que estão se formando hoje em dia, muitos nem sabem fazer parto normal. E uma coisa que você falou de porque a equipe quase não faz parto cesárea, eu perguntei normal, que ele falou assim, você tem que fazer a pergunta contrária. Quantas mães querem parto normal? Eu acho que aqui no Brasil está muito comum a cesárea. Então, assim, muitas do que eu ouvi, que muitas mães nem querem parto normal. Olha, eu já tenho de tudo hoje. Hoje tem muitas mães que querem parto normal e brigam quando faz cesárea. Tem isso. Essa história de que muitos médicos não sabem fazer parto normal não é verdade, porque o médico que está fazendo parto, ele faz uma residência médica, e bem ou mal, ele tem 3 anos de aprendizagem
autorizado para fazer parto normal, ele sabe. Todos eles têm condição de fazer parto normal. Ele pode não gostar, mas o que acontece, grande parte dos plantonistas que dão plantão em maternidade, eles não são obstetras de coração. Dá para entender isso? Eu, por exemplo, eu tenho, sabe quantos médicos eu tenho na minha equipe? Eu tenho 80 médicos. Mas tem que ser obstetra. É que grande parte deles são mastologistas, são esterileutas, não tem plantão de mama, não tem plantão de esterilidade, não tem plantão de gineco-uro. A única coisa que eles podem ganhar dinheiro nesse momento que eles precisam dar plantão é na maternidade. E ele não tem amor pela obstetrícia. Porque amor pela obstetrícia, ele tem que ficar acordado a noite inteira e ficar do lado de uma paciente. Sabe o que é obstetrícia? Obstar é ficar ao lado dele. Então, obstetrícia é alguém ficar ao lado da paciente o tempo todo e o que precisa na hora que uma boa assistência fala, tem que romper bolsa, entender que tem que romper bolsa. Então, é uma indicação médica. Vamos ligar um sorinho com ocitocina? Não é para induzir, às vezes é para conduzir um trabalho de parto, porque deve fazer. Vamos interromper a gravidez por uma indução com 40 semanas? Eu vejo muito disso aí. É melhor, eu não quero. A história, eu quero um parto pélvico, eu quero chegar às 42 semanas. Quem mais que falou que teve? Você teve gemelar em casa. Quem teve gemelar? Minha filha teve gemelar em Israel, parto normal. Ela teve um filho, ela teve um filho de 4.400, parto normal. Então, mas isso é Israel. Mas deixa eu explicar, se eu tiver uma paciente, pode ser religiosa, chegar com 4,4 kg, falar, eu quero um parto vaginal, eu vou falar que eu não faço. Pode ser que nasça normal com 4,400. Eu sei que você teve. Eu sei, mas graças a Deus fica tudo normal, mas poderia não ter. Sim. Interessante que eu, na minha visão, até hoje, sempre achei que o médico teria que tomar todas as decisões. Não tem que ficar à mercê de uma opinião, de uma coisa ou outra, porque o médico é responsável. Mas não é assim. Mas não é assim que funciona a coisa. Nós perdemos. Na minha culpa, os médicos perderam esse espaço porque eles fizeram o que eles quiseram durante muito tempo. Então, os médicos fizeram cesáreas sem indicação, então agora eles estão pagando esse preço. Eu digo eles porque está caindo na mão de todo mundo. Eu faço o que eu quero, porque eu tenho uma clínica mais elitizada, que acredita naquilo que eu falo, mas o fato de ter feito muita cesárea sem indicação é que fez com que todo mundo caísse em cima. Então, falar, antes você fazia cesárea para todo mundo, porque pagava, porque tinha direito, hoje vai fazer cesárea para quem quer, mesmo que não tenha direito. Essas leis, então, enfim, eu queria perguntar no momento, mas eu desisti, mas as leis que a gente vê hoje, que dão esse tal direito das mães escolherem o que quer e o que não quer, podem ser, na verdade, uma reação ao que aconteceu antes. Não, eu acho até que é mais sacanagem, desculpe o termo, mas, por exemplo, a lei é estadual, essa lei de que a mulher tem trabalho em parto e pode interromper a cesárea é estadual. Só vai aqui. Só vai em São Paulo. Mas tem um projeto de lei para ser federal. Tem um projeto andando para ser federal. Por que ganhou aqui? Porque o nosso ex-governador queria fazer uma média com uma determinada deputada estadual e sancionou a lei dela. E essa lei está valendo em São Paulo. Mas eu sei que tem uma lei correndo federal e que vai ser aprovado do jeito que andam as coisas aqui. E é muito ruim isso, porque isso traz... isso atrapalha mais ainda um plantão. Insegurança. É insegurança. E imagina como é que é um plantão, os médicos se sentem num plantão, que vocês estão fazendo de tudo para conseguir ter um parto normal. Eu elogio muito a minha equipe, porque eu acho que eles são os desbravadores para conseguir ter parto normal. A gente faz indução com misoprostol, gasta 24 horas orientando todo mundo para conseguir ter um parto normal. Vem uma lei e a mulher indica cesárea. Mas tem acontecido isso?
Tem Ela porque... muda de ideia no meio do caminho, ela tá com dor, não quer ter mais dor. Mas o problema, se ela quer, é tirar dor, faz anestesia. É o signo, né, também. Não é fazer cesárea, é tirar dor. Mas por que ela fala isso, então? Porque, vai explicar, a mulher está com dor e ela não quer discutir mais, já demorou muito, estou cansada, quero ver neném, então... Então, essa é uma questão, né? Com a história do imediatismo e da ansiedade, elas querem dar luz com 36. Eu estava com uma paciente esses dias. Ela chorava e falava, eu não aguento mais, eu estou com dor, eu quero que nasça, eu não quero saber. E elas começam a pressionar o médico que querem que nasça. Tem até tem gente que quer escolher o signo, né? Tem tem louco isso. pra tudo, assim. É complicado. Eu falei, não, a ninguém questionou, não. Então, o importante é tentar separar o que é culpa do médico, por exemplo, uma violência obstétrica. Então, eu tinha um médico que gritava com a paciente, era um carioca, gritava muito com as pacientes. O diretor da equipe médica lá dos hospitais, ele falava, Mauro, manda esse cara embora. Então, eu falava, mas o que acontece? Por que você grita? Ele tem que chamar a realidade. Ele era carioca. Tem que chamar a realidade, ela está fora de si, a senhora tem que gritar para ela entender. Ele não vai gritar na tua casa, não dá. Às vezes o paciente perde a moral, então a gente tem que se desdobrar, não tem jeito, não adianta brigar. É que nem criança birrenta, precisa entender por que está, senão você vai entrar numa briga que não vai resolver. A mulher, às vezes ela está nervosa, Outro dia uma mulher gritava tanto, eu falei, por que a senhora grita tanto? A senhora não está com dor nenhuma agora. É porque me falaram que se eu não gritar, ninguém cuida de mim. Eu já vi o contrário, mas falando com você, gritar, eles te deixam lá. Ninguém gosta de mulher que fica gritando, mas tem que ir lá e conversar. Tem que gritar médio. Grita um pouquinho. Tem um tom específico. Mas é um problema sério. A gente filme, todo filme que a gente vê nascer é gritando. Mas isso daí é legal. A Ana lembra dessa história. Uma artista de televisão me procurou uma vez. Você lembra como que ela chama? Era uma de novela. Você lembra quem é a Ana? Ela me procurou que ela ia gravar um parto lá em Fortaleza, numa novela. Então ela queria assistir um parto para ver como é que era. E ela assistiu um parto de uma paciente minha. Ela ficou abismada. Ela falou, mas escuta, ela não gritou nenhuma vez? Não, o negócio era uma anestesia. Ela estava lá, fazendo força, tudo normal. Daí ela gravou a novela e me ligou em seguida. Terminou a gravação e me ligou, mal, eu tive que gritar. O meu diretor não deixou eu não gritar. Então ela gritou. Porque a imagem que a gente tem de parto, né? Suando. Patrícia de Sabri. Patrícia de Sabri, vocês lembram? Era uma loira bonita, Uma loirinha. né? Da Alta Society. É que de suar. Eu não lembro de ver paciente suar num parto assim. Gente, alguém quer comentar? Senão fica muito tarde. Por mim, diga, oi. Dado tudo isso, eu queria saber o que a gente, enquanto gestante, quando estiver gestante, o que a gente tem que conhecer de nós, do nosso corpo, o que a gente tem que conhecer do parto, da gravidez, para a gente não cometer esses tipos de erros, atrapalhar. E uma pergunta se, quando se a gente pedir a anestesia, e não darem, se é um direito ou se não darem, a violência obstétrica ou não. Eu acho que hoje em dia, todo mundo em que momento que anestesia a paciente? Quando ela tem dor. Se ela tem dor, tem o direito de ter anestesia. Então, o governo anestesista tem que pedir anestesia. Você dá a luz no hospital público, você tem que falar, olha, eu estou com dor, eu quero. Mas nem sempre vai ter. Infelizmente. Em clínica privada, todo mundo tem. Mas em hospital público, porque um anestesista só pode fazer anestesia numa paciente. Tem que ser 1 para 1. Então, às vezes, tem 10 mulheres que trabalham em parto. Eu precisaria ter 10 anestesistas. Não tem. Mas não é anestesia só com anestesista. Você pode tomar analgésicos, tem medicações que deixam a paciente muito confortável. E tem o que a gente chama de analgesia não medicamentosa. Você pode ir para o chuveiro ajuda, bola, agachamento, tem várias coisas dentro da físio que ajuda a aliviar a dor. Não é que tira a dor igual a anestesia. Mas o certo é ela ter anestesia. Então, quando o governo pede para fazer cesárea, ele devia
era pôr mais anestesista para poder fazer a anestesia. Se o motivo de pedir a cesárea é a dor, tem que tirar a dor. A cesárea sem anestesia. Oi? Uma cesárea sem anestesia. Não, a cesárea É uma cirurgia. Hoje em dia, cadeira de parto não usa mais, porque na Torá era né, a chifrapuá, quando o Paró pergunta, tá, falar, não, quando a gente chegar lá, as mulheres já elas sabem ter neném, elas usavam cadeira de parto. Eu fico pensando que na posição, a pessoa está sentada, porque cócoras é só índio que consegue ficar, mas a gravidade ajuda, porque o bebê tem que descer. Hoje não é cadeira de parto, hoje existe os chamados PPPs. O que é PPP? É uma sala de pré-parto, parto e puerpério. É uma sala que a maca vira uma cadeira de parto, ela pode ficar na vertical, a paciente apoia o pé, não necessariamente a coxa. Ela pode dar luz de lado, que é muito mais elegante, eu acho, dar luz de lado favorece mais não romper o períneo e poder ter um parto sem anestesia, sem fazer episiotomia. Depende de como o médico está acostumado e como ele negocia com a paciente o que vai ser feito. Tem paciente que quer dar luz de copo. Uma vez, a primeira vez que eu vi, eu fiquei chocado. Era num hospital que nem existe, mas não é mais na cidade, que é o Sanitas. Eu abri uma sala de parto e estava lá o anestesista segurando a parturiente, que estava agachada no canto da sala, e o marido estava filmando. Uma situação ridícula. Ela estava anestesiada, mas agachada. Eu achei horrível aquilo. Então, eu acho que o parto de cócoras não é tão simpático, mas é prático. Rompe menos, ainda dá luz assim. Então, as nossas mulheres não conseguem dar luz tão bem como fazer, porque ainda está acostumada a ficar agachada. Ela faz tudo agachada. Então, a elasticidade do períneo dela é muito maior. A elasticidade é muito maior. Agora, a mulher tem menos elasticidade. Daí ainda tem que fazer antisepsia, ficar jogando água fria lá, que é um produto qualquer. O que faz? Contrai mais a musculatura. Você põe coisa fria, contrai. Daí atrapalha mais ainda o parto. O certo era fazer compressa quente, para relaxar mais, para poder não precisar fazer. Cócoras é para isso. Não, mas pode dar nos cócoras. Basta o paciente queira. Tudo depende. Nesse sentido, a gente pode atender as expectativas da paciente. Eu quero dar luz de cócoras. Ela pode dar luz de cócoras, desde que você saiba fazer parte de cócoras. Mas agora, essas opções a gente pode. Tanto faz dar luz de cócoras, de lado, na mesa. Então, a autonomia da paciente é livre, ela escolhe tudo que pode ser feito, ela escolhe o que ela quer. Agora, a autonomia para escolher parto normal ou cesárea, eu não concordo, entendeu? Porque são coisas distintas. O risco da cesárea é muito maior, a recuperação é maior. Então, os seus alunos estão preparados para fazer parto de cócoras? Muito sim. Deixa eu explicar. Os alunos, não. Porque os alunos vão ser médicos generalistas. Não, da residência. Os residentes, sim, porque eu tenho obstetrícia com eles também. Então, elas ensinam essas coisas. Tá certo. Não deve ser comum. Não. Então, é isso. Escolha!